Amém. Estamos online, como é que costumo dizer. Vamos então começar o nosso estudo bíblico, vamos fazer uma oração, colocar esse momento diante do Senhor e que o Senhor possa estar nos guiando e nos abençoando e que a gente possa crescer cada vez mais em graça e conhecimento da Sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Deus, eu te agradeço por esta rica oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais da tua palavra, para aprender mais daquilo que é a tua verdade e que a gente possa sair daqui edificados por ela. Senhor, nós te agradecemos por essa possibilidade de, mesmo à distância, podermos estar juntos, né, e aprender do Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então começar o estudo de hoje. Só me adaptando aqui, estou aqui numa situação diferente hoje. Começar aqui o estudo de hoje, Hebreus capítulo 3, e essa carta aos Hebreus, né? Uma carta tão rica e tão cheia de símbolos e cheia de citações do Antigo Testamento. Uma carta que foi adressada aos Hebreus, ao povo judaico. A gente entende isso pelo conteúdo desta carta, uma carta que não tem um autor conhecido, né? Muitas possibilidades são colocadas, Paulo, Barnabé, Lucas, Apolo, mas certamente uma carta inspirada por Deus. Vemos que a Igreja reconheceu essa carta como uma carta inspirada pelo Senhor, não só pelo seu conteúdo, mas pela sua centralidade em Cristo Jesus, não é? O tempo em que ela foi escrita foi um tempo difícil, um tempo onde confessar Jesus não era fácil e por isso essa carta vem para demonstrar para o povo que Cristo era infinitamente maior do que qualquer outra coisa, né? Maior do que a perseguição, maior do que o desprezo social, maior do que a oposição religiosa. Então, mostrar para os seus leitores o peso que seria o erro que seria abandonar Jesus e voltar atrás nas práticas judaicas, né? Os leitores estavam tentados a isso, tentados a voltar para o judaísmo, a abandonar, né, Jesus, a afrouxar a fé, e por isso que essa carta nos mostra tanto como Cristo é superior a tudo, né? Aos anjos, aos profetas, a Moisés, a Josué, aos sacerdotes e todos os sacrifícios da antiga aliança. O tema central é esse, não volta atrás. Esse é o tema de Hebreus, não volta atrás, porque em Cristo temos algo infinitamente melhor e perfeito, né? Esse é o propósito, encorajar a igreja, encorajar o seu povo, mas ao mesmo tempo é uma carta com uma doutrina muito profunda. Uma carta com uma doutrina muito profunda, é também uma exortação pastoral, como se fosse uma pregação de exortação e um chamado a essa perseverança. O contexto imediato agora aqui de Hebreus 3, lembrando que nos capítulos anteriores o autor ele já mostrou que Cristo era superior aos profetas, aos anjos, ele mostrou como Cristo se fez homem, como Cristo sofreu, como ele é o autor da salvação, e isso faz dele também o grande sumo sacerdote, misericordioso e fiel, que se compadece, né, e que nos socorre. Então, isso é o que nós vimos até agora nos dois primeiros capítulos. Agora, em Hebreus capítulo 3, o autor ele vai começar a comparar Jesus com Moisés, né? E isso era muito importante, porque Moisés ocupava e ainda ocupa no judaísmo um lugar altíssimo no pensamento judaico. Para um judeu, ainda hoje, Moisés é o grande mediador da lei, né? O libertador humano do povo, da escravidão do Egito, né? O instrumento de Deus ali no Êxodo, o líder do deserto, quando Israel se começa a formar como uma nação, como um povo, Moisés é esse primeiro grande líder, né, do povo, depois Josué. Então, ele é
a figura central da antiga aliança, né? Então o autor vai mostrar algo muito importante para aquele que é o seu público-alvo, né? E ele vai mostrar mais ou menos o que ele vai fazer nesse capítulo 3, numa primeira parte do capítulo 3, é dizer assim, olha, Moisés foi grande, isso é verdade, mas Cristo é maior ainda, né? Moisés foi servo na casa, mas Cristo é filho sobre a casa, né? E o empregado não é maior do que o filho do patrão, fazendo aqui uma analogia, né? E depois disso, o capítulo vai entrar numa advertência assim muito séria para o perigo de endurecer o coração, como Israel endureceu no deserto. Ou seja, um dos problemas daqueles cristãos não era a falta de informação a respeito de Jesus, mas era o perigo do seu coração estar também endurecido, incrédulo e desobediente. Apesar de todas as tentações de voltar atrás para o judaísmo, alguns também estavam sendo desobedientes e incrédulos a essa grande verdade que o Senhor Jesus tinha ensinado e que os apóstolos tinham passado. Então vamos entrar agora em Hebreus capítulo 3. Pega a sua Bíblia, pegue um marcador, vamos esmiuçar, como temos feito, versículo a versículo, né? E vamos começar Hebreus 3, verso 1. E ele começa já fazendo uma ligação com o assunto que ele está a tratar. Quando ele diz assim, por isso, né? O por isso é uma ligação entre o assunto que começa agora com o capítulo 2. Ou seja, o capítulo 2 termina falando da encarnação de Jesus, que sofreu, que socorre os tentados e que é o sumo sacerdote fiel. Então, por isso, né, dando continuidade agora no capítulo 3, verso 1, por isso devemos olhar para ele, não é o que diz aqui? Por isso, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Vamos esmiuçar isso para entender o que é isso de apóstolo. É apóstolo, mas também é sumo sacerdote, é participantes da vocação celestial. Então, o primeiro ponto é o por isso. É uma ligação do assunto que estava sendo tratado àquilo que ele vai falar agora, né? Então, vemos que ele começa já dizendo aqui nesse versículo 1 algo muito importante. Atentem para Jesus, né? Por isso, porque ele é tudo o que nós falámos anteriormente, olhem para ele. A vida cristã não se sustenta, meus irmãos e minhas irmãs. A vida cristã não se sustenta olhando para as circunstâncias. A vida cristã se sustenta olhando para Jesus. Tenham isso na vossa mente, no vosso coração. É isso que ele está falando. Por isso, meus irmãos, participantes, considerai, olhem atentamente, né? Ele chama aqui santos irmãos. O autor chama os seus ouvintes de santos irmãos. Santos porque são separados por Deus, como eu poderia chamar cada um aqui de santo irmão. Santo porque é separado para Deus, porque se separa para Deus diariamente, foge do pecado, foge da imundícia, se reserva para Deus. Santo é separado. E irmãos, porque nós fazemos todos parte de uma família de fé. Então, aqui nós vemos essa advertência, a nós olharmos para Jesus, a nós estarmos firmes nele, e uma advertência, de certa forma, também pastoral, né? Porque mostra aqui uma intimidade, né? Chamando de santo, de irmão, mesmo trazendo advertências muito fortes, ele fala com amor, ele fala aqui, seja quem for o autor, com cuidado. Ele diz: olha, vocês são participantes, meus irmãos, meus santos, vocês são participantes da vocação celestial. Os crentes, meus irmãos, tenham isso em consideração. Os crentes foram chamados por Deus para algo celestial, algo superior, eterno. A fé cristã não é apenas uma melhoria moral aqui na terra, não. A fé cristã é um chamado que vem do céu e que nos conduz para o céu, né? E isso vai já começar a contrastar com o argumento do autor.
do escritor, porque ele vai falar aqui de Moisés. Moisés está ligado a todo aquele sacerdócio, todo aquele ritual, e ele já começa a contrastar, ele já começa a dizer: olha, vocês são santos, somos irmãos, somos uma família e somos participantes de vocação celestial. Olha, lá atrás o santuário era terreno, o sacerdócio era terreno, os ritos eram ritos externos. Agora nós participamos de coisas celestiais. Glória a Deus por isso, né? Agora o povo de Deus tem uma vocação celestial em Cristo Jesus. Então, ele já começa aqui o terceiro capítulo chamando uma atenção: olha, olhem para Jesus, lembrem-se da vossa vocação, né? Considerai atentamente, né? O que diz no verso 1, considerai, olhem com atenção, com a mente fixa, meditem profundamente em Jesus, né? O verbo aqui traz uma ideia de continuidade, de seriedade, de examinar cuidadosamente, né? Que é o problema da grande maioria dos cristãos. Deixa eu desabafar isso com vocês. A grande maioria dos cristãos, os problemas que têm, porque não meditam em Jesus, não fixam a mente em Jesus, não olham com atenção para Jesus, não meditam profundamente em Jesus, né? Então, o escritor aqui já está dizendo: olha, considerai, vocês são santos, vocês são separados, vocês são uma família, lembrem-se da vossa vocação celestial, olhem atentamente para Jesus. E esse é o problema de muitos cristãos hoje cansados, que olham muito para os problemas, que olham muito para as perseguições, que olham muito para os homens, mas olham um pouco para Cristo, olham um pouco para a palavra. E quando a gente vai a algum lugar e vê problemas e a gente pergunta assim: olha, irmão, irmã, você tem lido a palavra? Ai não, pastor, não consigo ler a palavra. Não consigo meditar na palavra. Não tenho tempo para orar. Não tenho tempo para buscar de Deus. E claro que isso se vê na vida das pessoas. Isso é visível na vida, na maneira como elas enfrentam os seus problemas, na maneira como elas enfrentam o seu dia a dia, na maneira como elas reagem diante das circunstâncias. Porque quem está atento a Jesus, quem está olhando para Jesus, ele tem uma vocação que ele sabe que não é desta terra, que não é deste lugar, que não se mede pelas circunstâncias, mas é uma vocação celestial e eterna, né? Ele que é o nosso apóstolo e sumo sacerdote. É as duas coisas. Apóstolo no sentido de enviado, né? O termo apóstolo significa enviado, né? E Jesus é o que foi enviado pelo Pai. Ele veio de Deus para revelar Deus. E ele aqui já começa a fazer uma distinção com Moisés, ainda que ele não falou de Moisés, vai falar agora a seguir. Mas olha, Moisés foi enviado a Faraó, Cristo foi enviado ao mundo como sumo sacerdote, né? Jesus não apenas vem de Deus até nós, mas ele também nos apresenta diante de Deus. Como apóstolo, ele traz Deus ao homem. Como sumo sacerdote, ele leva o homem para Deus. Isso é maravilhoso e extraordinário, né? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A confissão cristã é a fé declarada em Cristo e na sua obra. Irmãos, o foco da igreja, da mensagem, de tudo o que nós fazemos é exaltar Cristo e a sua obra. Jesus é o centro da nossa fé pública, da nossa profissão de fé e da nossa esperança, né? Uma igreja firme é uma igreja que considera atentamente a Cristo. Então, começa já o capítulo, o verso 1 já dava aqui uma pregação, um estudo, porque uma igreja firme é uma igreja que considera, que olha para Jesus, que medita em Jesus, que tem o seu foco principal Jesus e anunciar a sua obra. Isso é uma igreja firme, uma igreja que atenta, como diz aqui no verso 1, olha, amados santos irmãos, participantes das coisas dos céus,
olhem atentamente ao apóstolo e sacerdote da vossa confissão, Jesus. E ele vai começar agora o argumento do capítulo 3, no verso 2. O qual, esse Jesus, nosso apóstolo e sumo sacerdote, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Então, aqui vai começar a comparação entre Jesus e Moisés. E o tema é a fidelidade, né? A fidelidade é o tema central aqui. E o autor deixa bem claro: Moisés foi fiel e Jesus também é fiel. É importante notar que o autor não diminui Moisés, ele o honra, ele não despreza Moisés, ele o honra. Mas ele vai mostrar que Cristo é superior. Né? Ele vai mostrar que Cristo é superior, mas ele não diminui a pessoa de Moisés como um fiel, um servo fiel. Né? Fiel a quem? Aquele que o constituiu. Fala da missão que foi dada pelo Pai. A Cristo, né, como Redentor, e a Moisés como libertador do povo do Egito. Cada um dos dois cumpriu fielmente a missão pela qual Deus os constituiu, né? E ele diz, olha, como Moisés, ou seja, esse nosso sumo sacerdote e apóstolo Jesus, como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Isso é uma referência a Números capítulo 12, verso 7, onde Deus disse que Moisés era fiel em toda a sua casa, e na tradição judaica, e lembrando que essa carta era para um público judaico, isso era altamente reverenciado, né? A importância de Moisés. E o autor reconhece isso. Ele não diz aqui que Moisés falhou em alguma coisa. Não, ele diz que Moisés foi fiel. Mas ainda assim, Cristo é maior. Foi fiel na casa de Deus. Casa de Deus aqui não é um prédio. Não fala de um prédio. Nós vamos ver mais na frente. Casa de Deus é o povo de Deus, a comunidade que pertence a Deus. Né? No Antigo Testamento, a casa pode-se apontar tanto ao tabernáculo como à família, ao povo de Deus. Aqui, no sentido principal, é o povo de Deus como a esfera da administração divina. Verso 3. Então, se Moisés, no verso 2, foi fiel em toda a casa de Deus, no verso 3, Jesus, todavia, foi considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então, agora vem a superioridade de Cristo. Maior glória do que Moisés. Moisés teve muita glória. Não dá para negar isso. O Sinai, os sinais no Egito, o Mar Vermelho, o rosto resplandecente, né? Mas Jesus possui uma glória infinitamente maior. E a lógica do versículo é assim: Moisés faz parte da casa e foi fiel, mas Cristo edificou a casa. Então ele merece mais honra. Quem merece mais honra? Quem vive na casa ou quem a construiu? Né? Então, esse é o princípio lógico do escritor. Quem merece mais honra? A própria casa ou quem construiu a casa? Claro que o seu construtor. E a verdade que é apresentada aqui é que Moisés pertence à comunidade de Deus como servo, mas Cristo é o fundador, sustentador e senhor do povo de Deus. E isso eleva Jesus acima de qualquer líder humano. Qualquer líder humano. Né? Verso 4: pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Ele vai aprofundar ainda mais essa supremacia de Cristo sobre Moisés. Porque Cristo é dito aqui no verso 3 que ele estabeleceu a casa e que Moisés era servo da casa. Mas agora, ele diz assim, no verso 4, que toda a casa é estabelecida por alguém. Ele já disse lá atrás que tinha sido Cristo. E agora ele exalta a pessoa de Cristo, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, ele começa falando assim: olha, toda a casa é estabelecida por alguém, nada surge sozinho. Toda a casa tem um construtor, né?
mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Esse argumento aponta para a divindade de Jesus. Porque se Cristo é o edificador da casa de Deus e Deus é o edificador de todas as coisas, então o texto está conduzindo o leitor à grandeza divina do Filho de Deus, né? Como já tem falado, por exemplo, no capítulo 1, falando que o Filho é o resplendor da glória do Pai, falando que o Filho é o Criador, falando que o Filho é o sustentador de todas as coisas. Então nós vemos aqui o escritor aumentando ainda mais a fasquia. Ele estabeleceu a própria casa como Deus que ele é, criador e sustentador de todas as coisas. Cristo não é apenas mais um líder dentro da história da redenção. Ele é Senhor e Deus da história da redenção. Aí ele vai voltar agora a falar de Moisés, verso 5. E Moisés, mais uma vez, era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Olha o propósito, né? Moisés era fiel. Mais uma vez, o autor honra Moisés. Isso é importante, né? A superioridade de Cristo não exige desprezar os servos fiéis que vieram antes dele. Nós vemos aqui um ensino importante por parte aqui do Espírito Santo através desse escritor, né? O facto de Cristo ser superior não exige que a gente despreze todos os servos que vieram antes deles ou depois dele, né? Isso é importante até para os dias de hoje, porque não é necessário desfazer de ninguém para engrandecer outro, seja homem, seja aquilo que for. E o autor aos Hebreus está demonstrando isso mesmo, apontando para a superioridade de Jesus, sem denegrir ou desprezar a importância de Moisés. Mas, claro, deixando bem evidente uma verdade: Moisés era servo e não senhor. Ele diz: olha, como servo. Moisés era servo, Jesus é filho e senhor. O servo é honrado, mas o servo não ocupa lugar de herdeiro, né? Mas ele tem uma função. Aqui Moisés tem uma função para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, isso significa que o ministério de Moisés era importantíssimo, porque ele tinha um caráter preparatório, né? Tudo no sistema mosaico, tudo no sistema de Moisés apontava para algo maior no futuro. Os sacrifícios apontavam para o Cordeiro de Deus, Jesus. O sacerdócio apontavam para o nosso sumo sacerdote Jesus. O próprio tabernáculo apontava para o próprio Deus. O Cordeiro Pascal, Jesus. As purificações, aquilo que Jesus fez, o sangue de Jesus que nos purifica, né? A aliança antiga, a nova aliança no sangue. Então, tudo o ministério de Moisés apontava e era um testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas na frente, né? Tudo isso era um testemunho antecipado daquilo que seria plenamente revelado em Cristo, né? Então isso é muito importante para nós porque o Antigo Testamento ele não é descartável, ele é preparatório. Moisés não era o fim, Moisés apontava para o Cristo, para o Salvador, né? Então, Moisés, como diz aqui no verso 5 que eu li, ele era fiel em toda a sua casa, em toda a casa de Deus como servo. Mas olha o que é que diz no verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, né? Olha que curioso. No verso 5 diz que Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. E no verso 6, Cristo, porém, como filho em sua casa. Mais uma vez, um apontamento para a sua divindade. Irmãos, eu não entendo como ainda existem religiões ditas cristãs que negam a divindade de Jesus. É completamente um absurdo, né? Então ele diz assim,
verso 6, Cristo, porém, como filho, em sua casa, essa casa que a gente já viu que é de Deus, mas que é de Jesus também, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, Cristo é o Filho, mais uma vez o contraste, Moisés servo, Cristo Filho, não apenas dentro da casa, mas sobre ela, ou seja, com autoridade sobre a casa, e essa casa somos nós. A casa de Deus hoje é o seu povo. A casa de Deus hoje não é um edifício ali em Ponto Combo. A casa de Deus não é um prédio ou um templo lá em Jerusalém. A casa de Deus não é um sistema cerimonial. A casa de Deus é um povo remido, lavado, resgatado, purificado, um povo salvo, unido a Cristo. Olha que bênção, né? Então, nós somos casa de Deus. Nós somos a habitação do Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que mede o universo a palmos, ele habita dentro de você e dentro de mim. Olha que coisa grandiosa, meus irmãos, né? Essa casa que somos nós. Mas tem aqui uma condicionante nesse verso 6, né? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se, olha aqui a condicionante, se guardarmos firme até ao fim. O que é que temos que guardar firme até ao fim? A ousadia e a exultação da esperança. Então, nós vemos aqui um dos temas também principais da carta aos Hebreus, que é perseverança, né? E claro que esse texto aqui não está a ensinar a igreja que a gente é salvo por nosso mérito, porque nos mantemos firmes. Não. O ponto aqui é que os verdadeiros participantes da casa de Deus demonstram isso pela perseverança, né? A perseverança não compra a salvação, mas ela evidencia a fé real na vida do crente, né? Então, vemos que é esse o foco, né? Se guardarmos firme a esperança e a esperança e a exaltação e a ousadia. Então, vemos aqui que isso é aqueles que fazem isso demonstram que a sua fé é uma fé real, é uma fé verdadeira, não é uma fé morta como aquela fé que Tiago fala, né? Então, o crente persevera pelo agir do Espírito, mantendo confiança em Deus, mantendo firmeza no caminho do Senhor, tendo alegria na esperança, independentemente das circunstâncias. Mas a gente sabe que a nossa casa não é daqui, a gente sabe que a nossa pátria não é daqui, a gente sabe que o nosso fim não vai ser aqui, né? E ele se alegra nessa esperança e ele tem essa segurança em Cristo. Então, essa é a prova da nossa fé firme e verdadeira, né? Aqueles leitores, quem estava lendo esta carta, eles estavam sendo tentados a largar essa ousadia de declarar Cristo na vida deles, de não negar o nome de Jesus diante das perseguições. Eles estavam a ser tentados para isso. E o escritor disse assim: olha, se a vossa fé é verdadeira, vocês vão ser firmes, vocês vão ser perseverantes, vocês vão estar sempre exaltando na esperança bendita da salvação, né? Então, aqui também mostra algo muito interessante, porque não basta começar bem. É preciso permanecer firme até o fim, e essa será a evidência de que a raiz da fé é boa. A perseverança não é a raiz da fé, mas o fruto da verdadeira fé derramada por Deus na nossa vida, né? Hebreus 7 e 8 diz: assim, pois, como o Espírito Santo diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provação, no dia da tentação no deserto. O autor aqui cita o Salmo 95. E olha como é que ele diz. Ele não diz assim, olha, assim como diz Davi. Não. Ele diz, assim como diz o Espírito Santo. Porque a Bíblia tem vários escritores.
mas o autor é o Espírito Santo. Às vezes nós nos enganamos, né? É uma confusão de palavras, às vezes pela estarmos a pregar e dizemos o autor é Paulo, o autor é Tiago, o autor é Pedro. Não, não. Eles são escritores. O autor é o Espírito Santo. Toda a profecia não vem de interpretação pessoal, mas homens santos de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande autor da Escritura. E essa doutrina da inspiração divina da Bíblia está bem clara aqui, porque esse escritor, às vezes eu posso confundir os termos, esse escritor que a gente não sabe quem é, ele podia dizer, olha, assim como diz Davi. Mas ele diz, não, não, ele não diz assim como diz Davi. Não é que ele não sabia que era Davi que escreveu esse salmo. Só que ele diz, assim como diz o Espírito Santo, né? Se ouvires a sua voz, não endurecerais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Então, o autor considera toda a Escritura palavra viva do Espírito, né? E ele diz hoje, ou seja, essa palavra é fortíssima. Hoje, um chamado de Deus urgente, não é amanhã, não é depois da manhã, não é quando eu deixar isso, não é quando eu deixar aquilo, não é quando eu sentir, não, é hoje. O chamado de Deus é urgente. Hoje, enquanto é hoje, há a oportunidade de ouvir, crer e obedecer. Hoje, se ouvires a sua voz, Deus fala aqui de uma questão de urgência, de um coração que responde, que está aberto, que não resiste ao agir do Espírito. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? O endurecimento é tornar-se resistente à voz de Deus. Não é ignorância, é resistência. Pessoas que conhecem a Bíblia, que conhecem o Evangelho, mas continuam resistindo ao seu agir no seu interior. Né? Ele diz, olha, vocês não endureçam o vosso coração como fizeram os vossos pais lá em Meribá, porque o Salmo 25, o Salmo 95 vai falar de Meribá e Mará. E ele disse assim, olha, não endureçam o vosso coração como lá em Meribá. O que é que aconteceu lá em Meribá? O escritor está lembrando aqui o erro dos seus pais, que tinham visto as pragas, que tinham visto o mar se abrir, que tinham visto a coluna de fogo, que tinham visto o maná cair do céu, que tinham visto as codornizes, que viram águas amargas virar doces, mas depois de tudo isso ainda tinham um coração duro. E o autor usa esse momento ali de Meribá como um alerta. Essa referência no Salmo 95 fala de Meribá, porque apesar de tudo o que eles viram, eles ainda questionaram e pior, eles provocaram o Senhor, porque lá em Êxodo capítulo 17, no episódio de Meribá, Êxodo capítulo 17, verso 7, depois deles verem tudo isso, sabe o que é que aquele povo perguntou? Está o Senhor no nosso meio ou não? Olha que afronta! Olha que afronta do povo! O povo que mais viu milagres, que mais foi ajudado ali, com mão forte, braço estendido, coisas que nunca se viu na humanidade. E olha o que eles perguntam: está o Senhor no nosso meio ou não? Êxodo capítulo 17, verso 7. Por causa de uma sede, porque queriam beber água. E é o episódio que Moisés bate na rocha e fere a rocha e a rocha dá água, né? Então vemos que foi um episódio que marcou essa pergunta. Foi uma pergunta marcante para o próprio Deus, porque o próprio Deus, o próprio Espírito Santo faz questão de lembrar aqui, através dos escritores hebreus. É como, imagina tu fazeres tudo por alguém. Tudo, 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 tudo. Ajudar, ir, levar no médico, levar comida, sustentar e ele depois virar, olha, será que tu estás-me a ajudar ou não? Imagina a tristeza de Deus que nos ama de uma maneira muito maior do que nós podemos amar alguém. E ele ter que ouvir do povo, do filho, que ele chama o filho, né? Do Egito chamei o meu filho. Ele ter que ouvir do seu filho e desse povo que ele estava criando. Olha, será que Deus está no nosso meio?
Não, o mar vermelho abriu-se, foi por acaso. As codornizes caíram do céu, foi por acaso. O maná veio, foi por acaso. As águas ficaram doces, foi por acaso. As 7 pragas, foi tudo por acaso. É impressionante a incredulidade desse povo. Desse povo. E o escritor aos Hebreus faz uma advertência aqui muito grande para nós. Porque isso aqui ficou registado também para nós. E nós temos visto coisas maiores pela palavra. Aquilo que Jesus fez por nós é mais valioso do que tudo isso. Mas mesmo assim, nós continuamos endurecendo o nosso coração, rejeitando Jesus, rejeitando a sua palavra. E às vezes nós também perguntamos: será que Deus está no nosso meio? Será que Deus está no controle? Será que Deus está no negócio? Que provocação, meus irmãos. Cuidado! Cuidado! Olha o que é que Deus já fez pela tua vida. Olha o que é que Deus já te direcionou. Olha onde é que Ele te trouxe. E às vezes nós perguntamos: será que Deus está no nosso meio? Essa pergunta, ela foi tão marcante que o Espírito Santo faz questão de a lembrar aos judeus 1500 anos depois dela ser feita. Oh, meus irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. Aquela geração foi marcada por incredulidade. E o autor usa esse episódio, o Espírito Santo, para advertir a igreja. Porque essa carta agora é para a igreja. Essa carta agora é para nós. Não repitam o pecado daquela geração do Êxodo. Não repitam. E olha que curioso, aquele povo já estava liberto, mas caiu. Não entrou no descanso do Senhor. Hebreus capítulo 3, verso 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Ou seja, ele lembrando aqui essa afronta, essa tentação. Né? Aqui é uma ideia de colocar Deus à prova com essa incredulidade, esse desafiado. Aquele povo desafiou Deus. Está Deus no nosso meio? Que coisa triste, né? Nós que não vimos metade do que aquele povo viu. Né? Nós vemos pela fé, só que eles viram face a face. Face a face. E tentaram Jesus. Viram as obras. Eles viram tudo. E por isso é mais grave ainda. Porque não faltaram evidências. Eles viram as pragas, os livramentos, tudo. Mesmo assim continuaram duvidando. E isso coloca uma responsabilidade maior sobre a vida daqueles homens. E o próprio Jesus, ele depois diz a Tomé, porque Tomé creu, porque colocou o dedo nas chagas de Jesus, e Jesus diz assim: olha, porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Então, nós vemos que milagres por si só não convertem um coração duro. Um coração incrédulo pode ver obras grandiosas, mover sobrenaturais e ainda assim permanecer rebelde. E esse povo, que é um exemplo disso, teve por 40 anos, né, esse período que o povo teve no deserto, que foi o tempo de prova, disciplina e julgamento. E o próprio escritor dos Hebreus continua no verso 10: por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os seus caminhos. Olha aqui que coisa interessante. Deus, ele é longânimo? É longânimo. Deus, ele é misericordioso? É misericordioso. Mas ele não é indiferente ao pecado. E incredulidade persistente provoca a sua justa ira, que foi o que aconteceu sobre aquele povo. E Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Olha aqui, por isso me indignei. São as palavras do próprio Deus. Então Deus é longano, Deus perdoa. Sim, Deus é verdade. Mas não provoca o Senhor. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E os escritores hebreus lembram aqui, olha, cuidado. Uma advertência muito grande.
né? E ele diz, olha, eles sempre erram no coração, porque o problema não é, às vezes, não é externo. Tipo, às vezes a pessoa, ela até tem uma aparência de santidade, né? Ela até ah, vai para a igreja, ela se veste decentemente, ela talvez ela não fala palavras torpes, né? Tem toda essa questão aparente, mas é um problema interior. Né? O problema do homem está no seu interior. A crença, a fé é algo muito pessoal, muito interior. A dureza do coração, a resistência a Deus. Às vezes a pessoa pode até, parece que louva muito, mas no fundo é incrédulo. No fundo é resistente ao trabalhar de Deus. Né? Então, aquele povo conhecia os sinais, mas não conhecia os caminhos. Né? O que diz o verso 10, né? Não conheceram os meus caminhos. Eles viram, eles viram os atos de Deus, mas não conheceram verdadeiramente os caminhos de Deus. Né? E existe uma grande diferença entre ver os milagres e conhecer a Deus de verdade. Muitos querem as obras e os sinais, mas não querem os caminhos que são apertados e estreitos. Verso 11: E assim jurei na minha ira, e assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, né? O próprio Deus declara esse juízo, uma decisão firme, irrevogável para aquela geração lá atrás. Era irrevogável. Vocês não vão entrar no meu descanso. Né? E não havia nada que eles pudessem fazer. O próprio Moisés clamou e clamou para poder entrar na terra prometida, ainda que a situação dele foi diferente. Mas Deus vira-se para Moisés e disse assim: basta, 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 não peças mais, não ores mais, não vais entrar. Eu já falei e acabou, e as minhas palavras não mudam. Né? Então, no contexto que está sendo falado aqui, que é o contexto do povo do deserto, né? O entrar no descanso é chegar à terra prometida, a geração que sai do Egito, que entrou em Canaã, mas o escritor aos Hebreus ele está ampliando o sentido do descanso, não só para a terra prometida, né? Mas aponta para algo maior, né? Que vai ser aprofundado no capítulo 4, que é a participação plena das promessas de Deus, a comunhão plena com Deus, a herança e o repouso escatológico, o repouso final para nós como igreja. Então, ele está falando de um tempo de Israel no deserto, mas ele está trazendo essa realidade também para a igreja. Por isso ele vai dizer no verso 12: tende cuidado, irmãos. Agora ele tá dando esses exemplos todos. Mas ele agora fala diretamente aqui para nós. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. Então, essa advertência sai da história de Israel e entra diretamente na igreja. Tenham cuidado. Vigiem, prestem atenção, examinem-se a si mesmo, meus irmãos. Ele ainda fala irmãos, né? Porque mesmo ao advertir, ele continua tratando com afeto pastoral, né? Exortar com amor. Sempre tem que ser sempre com amor, mas não deixar de exortar. Vigiem, irmãos, prestem atenção, irmãos, examinem-se, porque incredulidade está ligado à perversidade. E isso é muito forte, porque a incredulidade não é tratada aqui como uma fraqueza neutra, mas ela é chamada de má e de perversa. Então, alguém que é incrédulo, pensa assim, como é que isso muda a nossa maneira de ver as coisas, né? Um ateu, alguém que é incrédulo, isso é movido por sentimentos maus e perversos. E a gente pode discutir isso, mas a Bíblia é bem clara. Por que a incredulidade ela é um sentimento mau e perverso? Porque ela desonra o caráter de Deus. Porque ela chama Deus de indigno de confiança e se recusa a descansar na sua santa palavra.
Então toda a incredulidade, ela é maligna e perversa. Por muito bonzinho que a pessoa possa parecer, por muito, ele é tão bonzinho, só não crê em Deus. Então, então isso está ligado a um sentimento perverso e mau. É o que diz a palavra, né? E esse sentimento, ele é perverso e ele é mau e ele nos afasta do Deus vivo. Olha o que é que a consequência disso, né? E isso obviamente contrastava, né, com os ídolos mortos das religiões vazias, né? Mas o Deus da Bíblia é vivo, ele é santo, ele é presente. Mas a minha incredulidade me afasta dele, né? E, e ele não deixa impune a provocação, ainda que ele seja longânimo. Mas pensa assim: incredulidade é uma provocação direta a Deus. Então, aquele que não crê em Deus, ele está provocando Deus e Deus derramará a sua ira sobre ele, por muito bom moralmente que essa pessoa possa ser. É tenso pensar nisso, né? Mas é a verdade. Hebreus 3:13. Pelo contrário, então, pelo contrário o quê? No verso 12 diz, olha, tenham cuidado para que vocês não tenham um coração perverso e incrédulo, né? E agora no 13 diz, pelo contrário, não sejam incrédulos, perversos e maus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, mais uma vez uma urgência, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, né? E esse versículo aqui é precioso sobre aquilo que é a vida comunitária, a vida como igreja. E a vida como igreja é isso, é nos exortarmos mutuamente. Mas nós temos uma ideia, eu já falei sobre isso, os irmãos já devem saber, nós temos uma ideia que exortar é só corrigir. A gente associa a exortação a sempre algo menos agradável, mas exortar não é só corrigir. Exortar é encorajar, fortalecer e corrigir também, né? Então, nós vemos aqui um versículo, o verso 13, é importantíssimo para a igreja, porque a perseverança cristã, ela nunca é individualista. Deus usa a igreja para guardar a própria igreja. Deus usa a igreja para fortalecer a própria igreja. Deus usa os membros para se fortalecerem, para se abraçarem uns aos outros, para se encorajarem uns aos outros, para se advertirem uns aos outros, para se fortalecerem uns aos outros, para chamar à fidelidade uns aos outros. E isso é cada dia. A vigilância espiritual deve ser constante. Por quê? Porque o pecado não tira férias, meus irmãos. O pecado não tira férias, Satanás não tira férias, o demônio não tira férias. E nós temos que estar atentos para que ele não possa agir no nosso meio, meus irmãos. Então, cada dia a igreja está se mutuamente vigilando, exortando, encorajando, corrigindo, né, para que não haja nenhuma maldade, nenhuma, como é que dizia no verso 12? Nenhuma perversidade, né, nenhum coração perverso no nosso meio, né? Um engano do pecado, porque o pecado não tira férias. E enquanto há oportunidade, enquanto estamos juntos, devemos cuidar uns dos outros, meus irmãos. Como é importante nós cuidarmos uns dos outros, como é importante nós olharmos uns para os outros, para que ninguém entre no engano do pecado. O pecado engana. O pecado promete liberdade, mas entrega a escravidão. O pecado promete prazer, mas gera morte. O pecado promete controlo, mas ele vai produzir um endurecimento do coração. E isso é algo que vai acontecendo gradualmente. A pessoa vai se afastando, depois já não aparece, e depois já não lê mais, já não vai no culto, já não participa. E quando você vai ver, ele está
completamente entregue ao pecado. Quando você vai ver, ele está completamente perdido, porque foi negligenciando a comunhão, foi negligenciando a palavra, foi negligenciando a igreja, foi esfriando, foi se acomodando, foi inventando justificativas, foi resistindo à palavra. E nós, como igreja saudável, nós devemos nos exortar, nos chamar, aconselhar uns aos outros. A igreja saudável, ela não apenas celebra, mas ela também exorta em amor. Em amor, isso é importante, irmãos. Toda a exortação deve ser com amor e compaixão. Esse é o exemplo que nós temos de Jesus. Uma mensagem pode ser dura e ainda assim ser transmitida com amor para quem ouve. E claro que isso vai depender do caráter amoroso de quem a transmite, perdão. Então, uma mensagem pode ser uma mensagem dura, mas ser transmitida com amor. A palavra de Deus diz que o amor é o vínculo da perfeição, Colossenses 3,14. Porque tudo e até a exortação mais dura deve estar vinculada ao amor. E tudo que não for vinculado ao amor vai virar religiosidade, vai virar acusação, e isso nunca promove salvação. Pastor, mas Jesus foi muito duro com alguns. Sim, Jesus foi duro, mas nunca deixou de ser amoroso. Mas vamos ver com quem que Jesus foi duro. Vamos entender isso com profundidade. Jesus foi duro com fariseus, hipócritas conscientes e líderes religiosos, orgulho espiritual. Mas ele foi cheio de graça com pecadores arrependidos, com pessoas quebrantadas e todos aqueles que buscavam ajuda nele. Ou seja, a dureza de Jesus não vinha de falta de amor, mas do excesso de verdade diante de tanta hipocrisia que ele via. Jesus nunca foi duro por falta de amor, mas por amor à verdade e às pessoas. Ele confrontava para revelar pecado, para quebrar orgulho e para levar ao arrependimento, mas nunca para humilhar, insultar ou destruir. Porque isso também é importante. Nem toda a palavra dura vem de Deus. E a prova é, se não há amor, não vem de Deus. Se não há compaixão, não reflete Cristo. Se não produz condenação, se produz condenação sem esperança, não é evangelho. A verdade sem amor, ela fere. E o amor sem verdade engana. E tudo o que não está ligado ao amor se transforma em religiosidade. E religiosidade não salva, só acusa. O evangelho confronta o pecado, mas ele abraça o pecador. Essa é a essência do evangelho. Então nós temos que ter cuidado para que a gente continue se exortando, nos apoiando, chamando irmãos. Veja as pessoas na igreja que faltam, as pessoas que não estão aparecendo, irmãos que você já não vê há um tempo. Ligue para eles, mande mensagem. Irmãos, eu faço isso, mas uma coisa é uma pessoa fazer, duas. Agora, quando a pessoa senta a igreja buscando, a igreja abraçando, ela vai se sentir motivada, ela vai se sentir exortada, fortalecida para estar. Então, nós devemos fazer isso como igreja. Não deixe esse trabalho só para o pastor, só para o líder, só para aqueles irmãos que estão mais na... Não, a igreja tem que se apoiar como uma engrenagem que funciona unida. Olha o verso 14. Porque temos sido participantes de Cristo, se, mais uma condicionante, de facto, guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, nós somos participantes de Cristo, nós temos uma comunhão real com Cristo, uma união verdadeira com Ele, se de facto guardamos firme até ao fim, né? Mais uma vez, perseverança, né? Essa ideia da perseverança fincada na nossa união em Cristo,
né? A fé verdadeira que persevera, que enfrenta lutas, que enfrenta quedas, que tem lágrimas, mas combate, mas que nunca abandona Cristo, né? E a gente possa estar firmes, né? Guardando essa participação em Cristo e a confiança que sabemos desde o princípio, como ele diz aqui no verso 14, né? O autor está dizendo, olha, não larguem agora aquilo que vocês abraçaram no começo. Então, lá no começo vocês receberam o Evangelho, vocês receberam Cristo, vocês receberam a salvação, abracem isso e não larguem isso, porque vocês conhecem o Evangelho. Verso 15. Enquanto se diz, hoje, mais uma vez, uma repetição, se ouvires a sua voz, não endereçais o vosso coração, como foi na provação. Olha que o Espírito Santo repete 2 vezes isso. Olha como ficou marcado, né? Porquê que o Espírito Santo repete aqui através do escritor? Porque existe um perigo real, né? Um perigo real de pessoas endurecerem o seu coração. E por isso que há essa redundância, né? E Deus insiste com graça antes do juízo. Deus quer salvar, Deus quer corrigir, Deus quer que a gente se renda para Ele. Então toda a exortação, ela é sempre bem-vinda, ela é sempre necessária. E Ele não tem problemas em repetir as palavras, né? A repetição na Escritura nunca é desperdício. É uma ênfase divina na salvação. Paulo, ele fala sobre isso, por exemplo, em Filipenses 3:1, ele diz assim, olha, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. É segurança para vocês. Verso 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebeliaram, não foram de facto todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Ele agora vai falar, olha, quais foram aqueles que se rebeliaram, que ouviram a voz e endureceram o coração? Verso 16 faz uma pergunta. Quais foram? Foram todos aqueles que saíram do Egito por meio de Moisés. Eles ouviram, né? O problema não foi falta de revelação, eles tiveram muita revelação, eles se rebeliaram. Ouvir sem obedecer produz uma culpa ainda maior, né? Todos os que saíram do Egito, ou seja, toda aquela geração privilegiada, foi uma geração privilegiada que viu coisas que mais ninguém viu, caiu. Ouviram, viram, rebeliaram, caíram. E isso é uma lição grande para nós, para a igreja e para os cristãos. Privilégios espirituais externos não garantem perseverança verdadeira. Alguém pode crescer num lar evangélico. Alguém pode ouvir a palavra, meditar, ver os milagres, conviver na igreja, no povo de Deus, participar do ambiente religioso e ainda assim ter um coração que não é regenerado. Então, essa é a advertência. Assim como aqueles que ouviram, mas rebeliaram, e que saíram do Egito, mas caíram por terra, nós, como igreja, também temos de ter esse cuidado. Que estar num ambiente espiritual não significa garantia de salvação. Verso 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, né? Então, Deus se indignou por 40 anos por aqueles que, vendo os milagres, participando das coisas de Deus, eles pecaram, né? Eles pecaram, eles se rebeliaram contra Deus e Deus os castigou, né? Eles saíram do Egito, mas não entraram na terra. Isso é um alerta para a igreja hoje. É possível estar numa jornada de fé com o povo de Deus, participando das coisas da igreja e ainda assim perecer por incredulidade. Verso 18. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, né? Então o texto liga aqui diretamente de incredulidade, desobediência e exclusão. Então, na Bíblia, a fé verdadeira e a obediência caminham juntos. Então, você tem fé, mas não obedece, é mentira. Porque fé e obediência está ligado.
Ah, eu tenho muita fé em Deus, mas eu peco deliberadamente. Eu tenho muita fé em Deus, mas eu sou agarrado a um vício. Então você não tem fé em Deus. Porque fé e obediência estão entrelaçadas. Agora, a incredulidade e a desobediência também caminham juntas, né? A desobediência é o fruto visível de um coração incrédulo. Verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, esse é o resumo do capítulo. Não entraram. Não foi por falta de promessa, não foi por falta de poder de Deus, não foi por falta de evidências, foi por causa de incredulidade, né? E o ponto central do grande pecado em Hebreus 3 é a incredulidade perseverante. E qual é que é o remédio que o autor nos apresentou? Considerar atentamente Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa vocação, ouvir a voz de Deus hoje, não endurecer o coração, perseverar na fé e viver numa comunidade que se exorta e se fortalece mutuamente, para que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com os israelitas no deserto. Só para resumir alguns temas importantes desse capítulo 3. Cristo maior que Moisés. Moisés foi fiel, mas era servo. Cristo é fiel e é filho. A casa de Deus é o seu povo, não é um templo físico. O maior perigo espiritual é o endurecimento do coração, que não começa no exterior, mas no interior de cada um. Incredulidade é um pecado gravíssimo que nos afasta do Deus vivo. Perseverança é a marca dos verdadeiros crentes. Não basta começar, é preciso continuar. A igreja deve exortar-se uns aos outros diariamente em amor. A perseverança é comunitária e nunca isolada. E o passado de Israel serve sim como advertência à igreja. O deserto, aqui em Hebreus capítulo 3, virou um sermão para a igreja. Então nós precisamos de olhar mais para Cristo do que para os homens. Nós precisamos entender que privilégios espirituais não substituem fé verdadeira, que o pecado endurece e engana, e a igreja precisa de viver uma vigilância mútua. E hoje, para terminar, hoje é o dia de ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração. Irmãos, é hoje. Se você tem alguma coisa na sua vida que você precisa de se consertar, é hoje. Se você tem alguma coisa na sua vida que você sabe que está errado, mas que você tem se acomodado a isso, é hoje. Hoje você pode mudar. Hoje você pode obedecer a Deus. Hoje você pode estar no caminho do Senhor. Não espere para amanhã, porque isso só depende de cada um de nós. Irmãos, Deus abençoe. Agradeço a todos por terem estado aqui perseverantes comigo. E para a semana entramos no capítulo 4. Amém? Obrigado aqui pelos comentários. Eu não consegui ler muitos, estou a ler aqui, mas glória a Deus por participarem. Muito obrigado por participarem. Muito obrigado, é muito bom, né? E continuamos então nessa nossa caminhada aos Hebreus. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de terminar, antes de orarmos? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, assim muito rapidamente, não desligue, não saia para a gente orar juntos. Amém, amém. Adriana, não percebi aqui, não sei se era uma pergunta, amém, amanhã não há. Podemos fazer todos os dias, por mim, Adriana, eu teria todo o prazer fazer todos os dias um capítulo da Bíblia com vocês. Era, era, era uma coisa maravilhosa, maravilhosa mesmo. Mas estejam meditando nesse texto e que o Senhor possa estar nos guardando. Deus, muito obrigado, Senhor. Sou grato a Ti por esse momento, por esta palavra.
e por esses meus irmãos que estiveram aqui comigo. Pai, que a gente não venha a ser duros de coração, incrédulos, né? Não venhamos a ser perversos, porque a tua palavra nos ensinou que a incredulidade está ligada à perversidade. Então que a gente possa se manter dignos, firmes, sempre regados pelo teu sangue que nos purifica de todo pecado, sempre quebrantados diante da tua obra e diante daquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor fez, porque se não fosse o Senhor nós não éramos nada. Muito obrigado porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos salvou e porque entramos já no descanso do Senhor, que é o seu Filho amado Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a próxima. Até amanhã. Não. Foi Jesus, porra. Amanhã não, tem que ser já, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Ao deixarem de perseverar, desprezar a única fonte de segurança, a graça e a misericórdia de Deus. Exatamente, Marcelo, exatamente. Não deixemos de perseverar, né? E corremos com paciência a corrida que nos está proposta. E cada um tem a sua. Deus abençoe mais uma vez. Obrigado por todas as participações aqui. É muito bom quando vemos que as pessoas estão participando. Obrigado por tudo. Um grande abraço.